Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal HIT Notícias e o Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Temos informação aqui da Folha de São Paulo. Olha só, investigação de triplex é sacanagem homérica, é o que disse Lula ao depor a Polícia Federal. Também temos aqui na agência Reuters, pressão das ruas e PMDB esquentam impeachment em semana de decisão no Supremo Tribunal Federal. Passando para o Estadão, Lula diz em depoimento que nunca pediu dinheiro para o seu instituto. E por último, no Globo, Lula admite que diretores de seu instituto podem ter pedido doações a empresas da Lava Jato. E as manifestações deste domingo também ganharam destaque internacional. Os principais jornais estrangeiros registraram os protestos. Olha só, é o caso da versão online do norte-americano Washington Post, em que destaca que centenas de milhares de pessoas protestam em todo o Brasil. Na capa do seu portal, o argentino Clarín estampou manchete dizendo que milhares saíram às ruas para pedir a destituição de Dilma. Na Europa, o Jornal Público de Portugal estampou uma foto na sua edição online, na qual um cartaz com a inscrição "Fora Dilma" era mostrado. O periódico enfatizou também o direcionamento das queixas ao ex-presidente Lula. E nesta segunda-feira nós vamos falar um pouco de como foram as manifestações pelo Brasil. Por isso recebemos aqui em nosso estúdio o cientista político, professor da Universidade Estácio de São Paulo, doutor Eduardo Viveiros de Freitas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, Roberta. Tudo jóia. Olha só, 1.400.000 pessoas, doutor, foram às ruas da capital paulista neste domingo, de acordo com a Polícia Militar. Já segundo os organizadores, foram 3 milhões de manifestantes, todos para manifestar a insatisfação com o governo federal. A gente até vê algumas fotos aí. O Instituto Datafolha calculou 500.000 manifestantes. O órgão usa uma outra metodologia para o cálculo, por isso essa divergência com os números da Polícia Militar e dos organizadores. Bom, de qualquer forma, a manifestação foi muito expressiva, não é à toa que foi o maior ato já registrado na cidade, superando inclusive a manifestação pelas diretas já em 1984 no Vale do Anhangabaú. A gente começa essa edição então perguntando, doutor, o que tudo isso implica na prática para o governo da presidente Dilma. Só uma observação sobre as metodologias, né? Parece que os organizadores usaram uma empresa israelense que mede o IP dos celulares que passaram pela avenida. Isso é uma coisa de fluxo de energia, fluxo de... não sei como se acessam os IPs dos telefones, né? E a Datafolha fez uma observação. Há uma observação sobre a investigação a pesquisa da Datafolha, que esses 400 ou 500 mil referem-se a em torno de 5 a 6% da população de São Paulo atual, que é de 11 milhões. Em 1984, os 400 mil que teriam ido à direta já representariam 6%. Então, está mais ou menos na margem de erro ali, entre uma e outra numeração, para a gente colocar um contexto de época, né? É uma época das diretas já, uma época do que está acontecendo agora. Bom, essas manifestações são importantes para a gente sentir o pulso político do país, né? Você tem um amplo setor da sociedade, também a Datafolha fez uma pesquisa sobre o perfil das pessoas que foram protestar na Paulista e em outros estados do Brasil, né? Mas é importante para sentir o pulso político do país, né? E as reações que vão acontecer tanto no poder legislativo quanto no poder executivo, ou seja, tanto no Congresso quanto no Palácio do Planalto, né? É bom a gente acompanhar agora essa semana, os próximos 30 dias, a posição do PMDB, né? E como essa situação vai se desenrolar. Ok. Bom, e os protestos aconteceram em 326 cidades do Brasil, em 24 estados do país, além, é claro, do Distrito Federal. A repercussão alcançou também 20 cidades no exterior, como Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Japão e França. Todos contra o governo da presidente Dilma Rousseff
E em Washington, na capital dos Estados Unidos, por exemplo, os brasileiros se juntaram para pedir a saída da presidente. Cartazes exaltando, inclusive, o juiz federal Sérgio Moro e pedindo o impeachment em frente ao consulado do Brasil. A pergunta que fica é: o governo reconhece a dimensão desses atos? Reconhece e está se articulando nessa semana para tratar da questão do impeachment, né? Está tentando fazer alguma articulação junto ao Congresso, as lideranças que são aliadas, né? Para poder se prevenir para não haver uma aceleração do impeachment. Já há rumores de que Eduardo Cunha colocaria nessa semana, quarta, quinta-feira, o processo em andamento, dependendo da decisão do Supremo sobre os embargos declaratórios que o próprio Congresso, a própria Câmara apresentou em relação à decisão do Supremo que disciplinou o rito do impeachment na Câmara e no Senado. E isso também acaba demonstrando amor à pátria, porque as manifestações não só aconteceram aqui, como também lá fora. Veja, também há manifestações marcadas agora para esse final de semana, sexta-feira, dia 18, e no próximo dia 31, a favor do governo. Isso denota que há um debate político, mesmo que não haja um confronto, ainda bem que não houve confronto físico, né? Um ou outro acontecimento isolado, mas isso demonstra que há um debate político em andamento na sociedade. Eu tomo muito cuidado com essa palavra patriotismo, porque ela pode ser instrumentalizada tanto por um lado quanto por outro, né? As pessoas podem se dizer patriotas por defender essa ou aquela proposta política e podem se dizer patriotas por atacar um governo, né? Eu tomo muito cuidado, eu acho que é uma palavra muito perigosa nessa época, porque já esteve associado também a golpes militares, ao período da ditadura, né? O período da ditadura se falava muito em patriotismo e tudo que havia lá era qualquer coisa menos patriotismo. Bom, até o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, relator do processo do Mensalão, postou nas redes sociais em apoio ao povo e contra o governo. A postagem dele era: a única saída para o impasse em que os nossos dirigentes políticos nos colocou. Só daí poderá vir alguma solução. O governo não deve subestimar a insatisfação do povo, né? Não, e não está subestimando, está tomando providências concretas para se posicionar em relação a essa manifestação no Congresso, né? Tomando o pulso dos votos que ele ainda tem, né? Num eventual processo de impeachment. Ele precisa de 172 votos para barrar o processo de impeachment na Câmara e, pelas análises que estão sendo feitas, já no Senado ele não tem uma segurança em relação ao número de votos que tem, né? Agora, tudo isso depende do desenrolar da conjuntura. Se alguma notícia boa na área econômica, por exemplo, aparecer, né, isso pode ter um refluxo, né? Se uma decisão em relação ao caso Eduardo Cunha, ainda o caso Eduardo Cunha, né, em relação a ser investigado pelo STF, a Operação Lava Jato, né, uma medida de força do próprio STF afastando Eduardo Cunha da Câmara, pode colocar essa discussão toda ainda mais para frente, né? E tem a decisão do PMDB de 30 dias não aceitar nenhum cargo no governo, né? Mas, ao mesmo tempo, coloca um pouco de panos frios, né? Nessa fervura, joga um pouco de água fria na fervura política, dizendo que não devemos nos precipitar, não devemos tomar decisões precipitadas, etc., né? O PMDB está se apresentando agora como fiel da balança, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para apoiar um governo em uma eventual defesa contra o impeachment, quanto apoiar a oposição, né, numa transição. Resta saber o que vai acontecer com o presidente, o vice-presidente Michel Temer. Né? Porque, por exemplo, se no TSE a chapa Dilma e Temer for impugnada, ele também perde o cargo, né? E o cargo ficaria para o terceiro, que é o Cunha. Que é o Cunha por enquanto, mas pode ser um vice, que é um deputado inexpressivo, deputado também aliado do Cunha, que é inexpressivo, que não teria condições de assumir o país numa crise como essa, né? A crise é muito, muito delicada, então as pessoas precisam tomar cuidado, aprender um pouquinho, talvez com aquele personagem do House of Cards, o Francis Underwood, que sabe manobrar o barco durante tempestades, né? Inclusive a última cena
do último episódio da 4ª temporada, eu não vou contar, né? As pessoas têm que assistir. É uma lição de como se criar fatos novos no momento em que se está sendo acuado, né? Eu acho que o governo atual não está sabendo, ou não está conseguindo, por conta de toda uma barreira que existe, inclusive nos meios de comunicação, que estão envolvidos nessa discussão da corrupção, etc., o governo não está conseguindo criar e fazer com que fatos novos sejam analisados, né? No sentido de chamar a atenção para outros aspectos. Tem tanta coisa acontecendo no país, e de repente a gente está focado só na corrupção. Né? O grande problema do país, se a gente analisar historicamente, não é a corrupção, é a desigualdade. Né? Nós somos um país que tem uma escravidão que durou de 1532 a 1888. São 356 anos. Isso tem um peso histórico, um peso muito grande na sociedade brasileira, e isso se reflete também num momento como esse. As pessoas deixam de lado esse grande problema e ficam focadas num problema mais ligado ao mundo da política, que é a corrupção, financiamento de campanha, desvios, etc. Né? Bom, vamos conferir a reportagem da Marion Dória sobre a manifestação que aconteceu em São Paulo. Muita gente abriu mão do descanso e do conforto do lar para protestar. O verde e o amarelo tomaram conta da Avenida Paulista. Jovens, adultos, crianças, pessoas de todas as idades. Nenhum obstáculo foi maior do que a vontade de demonstrar a insatisfação com a corrupção e apoiar o juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato. Eu acho que eu já também é por uma responsabilidade minha por ter permitido que isso chegasse. Percebi que está na hora de resgatar a minha cidadania, está na hora de partir para ação. Não adianta ficar em casa reclamando. A gente quer que o Brasil mude, a gente não quer mudar do Brasil. A gente quer respeito, quer segurança, saúde, qualidade de vida. Chega de roubalheira. Aqui em São Paulo, a manifestação foi agendada para o período da tarde, mas desde as 10 horas da manhã, os carros de som como esse aqui já estavam posicionados na Avenida Paulista, justamente para essa mobilização que, segundo os organizadores, reúne aqui mais de 3 milhões de pessoas. O maior problema do Brasil hoje é a corrupção. E isso aqui é uma demonstração que o povo não aguenta mais tanta corrupção. Nós estamos aqui nos manifestando a favor da Lava Jato, a favor das apurações, das investigações, dos julgamentos e das punições. Nós entendemos que justiça tem que ser feita. Ninguém está acima da lei, tudo tem que ser apurado e todos têm que ser devidamente julgados e punidos. O presidente da União Nacionalista Democrática defendeu uma mobilização civil e militar. O nosso projeto, que inclusive já foi colocado na mão de quem tem o poder de decidir isso, solicita uma junta governativa formada por 2 civis e um militar por 360 dias para restabelecer as instituições e criar os mecanismos em que a sociedade possa participar efetivamente disso, porque hoje ela não participa. O senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, compareceu ao ato junto com o governador Geraldo Alckmin e outros políticos do partido. A recepção não foi nada cordial e o grupo deixou a manifestação sob vaias e acusação de oportunismo. O impeachment da presidente Dilma Rousseff foi uma das maiores reivindicações, mas sobre quem poderia assumir o governo, nem mesmo a oposição soube responder. Há uma esperança de que as contas, tanto dela quanto do Michel Temer, por óbvio, sejam reprovadas pelo TSE. E aí nós teríamos novas eleições. Nós temos uma nação para construir, muito trabalho. Não é só tirar a Dilma, não é só tirar o PT. Nós temos que criar cidadania, educar os brasileiros para a cidadania e construir um país com valores. Nós temos trabalho para 20 anos pela frente. Eu estou disposta a me dedicar inteiramente a isso. E a criatividade dos manifestantes também não tinham limites em São Paulo. Um pedalinho desfilou pela Avenida Paulista em cima de um pequeno caminhão chamado de pedalão. O pedalinho é uma referência ao sítio de Atibaia, frequentado pelo ex-presidente Lula e que foi reformado pelas empreiteiras Odebrecht e OAS e pelo pecuarista José Carlos Bunlai.
Em frente à Fiesp, um pato gigante da campanha Não Vou Pagar o Pato fez parte do cenário. A campanha é contra o aumento de impostos e a volta da CPMF, que é defendida pelo governo da presidente Dilma. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, também foi lembrado em cartazes e gritos de guerra dos manifestantes reunidos na Avenida Paulista. Ele se sentiu tocado pelo apoio. E a pergunta fica, o juiz Moro se sentiu então tocado pelas manifestações. Essa pode ser também uma forma dele agradecer pelo que tem feito na Operação Lava Jato? Isso é uma forma de falar sobre o reconhecimento da população, sobre a importância da Lava Jato e do trabalho que os magistrados estão fazendo nesse momento, né? E também, se isso se desdobra numa popularidade muito alta, talvez, quem sabe, a perspectiva de Sérgio Moro estar pensando numa vida política, como já chegou a pensar o próprio juiz, aquele presidente do Supremo, o Joaquim Barbosa, né? Também chegou a ser sondado. Resta saber por qual partido, né? Porque o Sérgio Moro está investigando todos, então talvez ele tenha que criar um partido, o PM, que criar um partido. O partido do Moro, não sei. Bom, o Moro é muito importante nessa hora. É verdade. No litoral sul paulista, no Guarujá, os manifestantes protestaram em frente e também dentro ali do edifício Solares, onde fica o triplex, que, segundo investigações do Ministério Público de São Paulo, é ligado ao ex-presidente Lula. Em Belém, os manifestantes saíram em caminhada e, em cima de um caminhão, colocaram fotos que representavam o ex-presidente Lula e a presidente Dilma atrás das grades, com roupas de presidiários. Foi também uma forma de manifestar os sentimentos. E em Cascavel, no oeste do Paraná, foi a vez de uma jararaca gigante, essa que vocês veem aí, feita de pano, desfilar nas ruas. Os manifestantes, a cada momento, pisavam na cabeça da serpente. O ato foi em referência à declaração do ex-presidente Lula de que, se quiseram matar a jararaca, pisaram no rabo dela. A gente já sabia disso, que repercutiu muito. Essa jararaca parece mais uma jiboia. Mas, doutor, isso demonstra revolta contra Dilma e contra o Lula? Sim, isso é focado, né? Quer dizer, quem são os alvos das investigações da Lava Jato? Lula, Dilma, o PT, então, os que estão mais em evidência, né? Que aparecem mais, apesar da citação a políticos como Aécio Neves, Beto Richa também agora investigado no Paraná por corrupção, enfim. Mas há um foco muito grande, chama muito mais a atenção você falar do presidente, da presidente da República, do ex-presidente, do que um governador ou um candidato derrotado à presidência da República, né? Então o foco tá neles, né? E a gente tem que também entender que é um segmento da sociedade que está se manifestando mais ativamente, né, pelo perfil que as próprias pesquisas traçaram no final de semana, que é um segmento da sociedade que está mais presente nas redes sociais, está mais presente na comunicação, está mais interessado no que está acontecendo, né? Então, é para esse público, né, que acaba sendo direcionado o noticiário, as informações, as discussões, né? Então, isso vai num bolo crescente, alguns outros setores da sociedade vão acompanhando, né? E vai tomando conta da discussão política em nível nacional. Bom, cartazes contra o PSDB também foram levantados na manifestação e até a oposição participou dos protestos. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acompanhado de uma comitiva de tucanos com o senador Aécio Neves e também deputados da oposição, tentaram permanecer com os demais, só que foram vaiados pelo povo. A participação deles durou pouco mais de 30 minutos e, ao chegar, a dupla foi recebida por xingamentos. Bom, a intolerância do povo é contra qualquer tipo de corrupção mesmo. Veja, é a política como um todo que está sendo atacada, né? Então, os partidos políticos, atores políticos, eles acabam sofrendo esse desgaste, sendo eles da situação ou da oposição, né? É uma novidade. Em outros protestos não se falou de Aécio Neves, de Alckmin dessa maneira. Então, é uma novidade que parece que o descontentamento está tão grande, né, que está atingindo todo o espectro político, tanto o governo quanto a oposição.
E há quem se manifestou contrário à saída de Dilma. Na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, os movimentos sociais contra o impeachment reuniram pessoas para um churrasco de coxinha, como contraponto aos chamados coxinha, que pedem a renúncia da presidente. E em frente à casa do ex-presidente Lula, sindicalistas e parlamentares petistas, juntamente com representantes de movimentos sociais, fizeram um ato em solidariedade ao ex-presidente, lá em São Bernardo do Campo. Lula até desceu para cumprimentar os aliados e depois acenou da sacada do prédio. Vamos ver também como é que foram, então, os atos em Brasília. Então, em Brasília, a capital do país, a esplanada dos ministérios ficou tomada de manifestantes. Dezenas de milhares de brasileiros foram às ruas das principais cidades do país neste domingo para protestar contra o governo de Dilma Rousseff. Em Brasília, pelo menos 100 mil pessoas se reuniram na esplanada dos ministérios com faixas, bandeiras e até fantasias. Os manifestantes cantaram o hino brasileiro e pediram melhorias na saúde, na educação e o fim da corrupção. Porque hoje é um momento importante, um momento que vai ser de ruptura da história do país. Pela primeira vez a gente está vendo políticos serem investigados e presos, independente do partido. A maior manifestação contra o governo Dilma já registrada foi em março de 2015, com 1.700.000 pessoas. A expectativa desta vez é de que pelo menos 1 milhão de brasileiros tomem as ruas em mais de 400 cidades. Bom, e após os atos em Brasília, a presidente Dilma Rousseff se reuniu no Palácio do Planalto para avaliar os protestos do domingo. Os ministros Nelson Barbosa, Jacques Wagner e também o advogado da União, José Eduardo Cardoso, estiveram ao lado da presidente nessa reunião. E horas mais tarde, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República publicou na página do Facebook do Palácio do Planalto uma nota sobre a liberdade de manifestação que dizia ser próprio do Estado democrático e, portanto, respeitada por todos. Ainda estava escrito que o caráter pacífico das manifestações ocorridas neste domingo demonstra a maturidade de um país que sabe conviver com opiniões divergentes e sabe garantir o respeito às suas leis e às instituições. Foi a soberania, então, de fato popular dizendo basta ao governo? A gente pode dizer isso? Ainda não é o basta, né? Quer dizer, é a voz rouca das ruas, como as pessoas falam, né? Que estão sinalizando para o sistema político que ele tem que se movimentar na direção de tomar uma decisão. O próprio governo também quer levar essa discussão adiante para se definir de uma vez a situação, porque o país não pode ficar amarrado por uma crise política. Nós temos uma crise econômica que precisa ser enfrentada, né? E precisamos dar conta de várias medidas duras que precisam ser tomadas na área econômica para retomar o crescimento, retomar a atividade econômica, e a gente não pode ficar refém da crise econômica, né? Da crise política. Então, veja, essa semana vai ser decisiva, esses próximos 30 dias vão ser decisivos, né? E o governo vai ter que se movimentar intensamente, assim como a oposição já está fazendo, né? Para definir de uma vez por todas essas circunstâncias, né? Não vamos dizer, olha, mas se o impeachment não passar, vai ser uma frustração dessas manifestações? Não se sabe, precisa ver qual vai ser a reação do povo, né? A reação pode ser mais radical ainda, pode ser manifestações mais intensas ou também um refluxo, como houve quando a questão do impeachment ficou para trás, há 3, 4 meses atrás, as manifestações refluíram. Essas manifestações, elas não têm uma articulação política clara, do ponto de vista de estar ligada a essa ou aquela corrente política. São alguns movimentos chamados movimentos sociais, Movimento Brasil Livre, Vem para a Rua, etc., né? Que alguns até acusados de serem bancados por empresas que têm interesse nessa situação, né? Que devem articular essas manifestações de agora em diante, que estão articulando já há um certo tempo, sentiram um refluxo agora com a questão da prisão do Lula, que houve um certo Ministério Público se manifestou, a decisão do Ministério Público de São Paulo também, né? Tudo isso na semana que antecedeu o dia 13. Antes disso, o dia 13 estava visto como uma data da agenda, do calendário das manifestações, mas essa agenda não tinha muita segurança de ser realizada. Inclusive, as próprias manifestações não tinham segurança de serem
tão fortes como foram. Esses fatos novos, que eu sempre estou falando, fatos novos na política, são criados a todo momento. Foram criados pela oposição e criados pelas investigações da Lava Jato. Né? Então, esses fatos novos deram um gás para essas manifestações. Talvez um retardo na decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, né? Sobre os embargos declaratórios, sobre o rito do impeachment na Câmara, né? Talvez isso também jogue um pouco de água fria nessa fervura. E temos as manifestações do próximo dia 18, do dia 31 também, que vão dar um termômetro da capacidade de resistência do arco de partidos e de movimentos também sociais, sindicais, etc., que apoiam o governo. Né? Então, para a gente ter uma segurança de analisar com mais calma o que vai acontecer, precisamos esperar também esses dobramentos, né? Semana política no Congresso. Né? Decisão a respeito do futuro de Eduardo Cunha, né? Na Lava Jato, né? A homologação do depoimento, da delação premiada do Delcídio do Amaral? Em que circunstância vai se dar? Porque pode homologar parte dela, pode não homologar toda. São 400 páginas, né? 400 páginas. São 400 páginas, são muitas denúncias. Quer dizer, há que haver uma análise bem criteriosa por parte do Teodoro de Zavascki, que me disse que vai analisar, né? E a sua assessoria, né? E também as manifestações que ainda estão para ocorrer, tanto contra quanto a favor do governo. E a decisão do PMDB, foi a mais prudente nesse momento, quer dizer, quer esperar um desdobramento, tanto para ir a um lado ou ao outro do espectro político. O PMDB também, nesse sentido, está sendo um pouquinho oportunista. Né? Tá certo? Bom, e com relação ao pronunciamento, né, com a nota que o Palácio do Planalto, então, deu da presidente Dilma, ela tinha também que se pronunciar. Imediatamente, né? Não há vácuo na política. Você tem que preencher o espaço que é esperado pelos articuladores, pela mídia, pela imprensa, pela comunicação, né? Pelo diálogo político e imediatamente se colocar. Ela já tinha dito numa entrevista coletiva no meio da semana passada que não se resignaria, que não renunciaria, né? Então ela está esperando o desdobramento do sistema político. O que o Congresso vai decidir? Qual é a capacidade do governo de dar resposta a essas manifestações tão expressivas que aconteceram nesse fim de semana? Né? Por outro lado, essas manifestações retratam mesmo, né, o que pensa a sociedade brasileira como um todo, ou o setor que estava lá se manifestando em peso. 76% das pessoas votaram, por exemplo, em Aécio Neves nas eleições passadas. Então, pode ser ainda a manifestação de descontentamento? Não, já tem também, né, um descontentamento em relação ao andamento, ao primeiro ano de governo, que já estamos indo para o segundo ano de governo Dilma, né? Então, a situação econômica, a crise política, né? Então, não só a eleição, outros fatos novos foram acrescentados nessa insatisfação. Doutor, uma reforma política é a saída para todo esse cenário? Essa é a saída a mais sensata, que já devia ter sido colocada e que a própria pauta dos escândalos e da política foi colocando de lado. Né? A reforma política é fundamental para se discutir a questão do financiamento de campanha, o sistema eleitoral, o sistema de como se vai escolher os novos representantes, né? A representação da sociedade civil em candidaturas avulsas, agora que nós temos vários movimentos não ligados a partidos, né? Você poderia ser a candidatura de pessoas que não são necessariamente do mundo político, quem sabe uma mini constituinte, uma assembleia constituinte exclusiva para discutir a reforma política, e não soluções mágicas como semiparlamentarismo, né? Se discutir a toque de caixa o impeachment antes que haja realmente também um fato concreto. Veja, o impeachment é da figura da presidente e não tem nenhum fato concreto do ponto de vista jurídico, criminal, que a incrimine nessa história, por enquanto. Se aparecer, é motivo claro para o impeachment, mas por enquanto ainda não. Rapidamente, ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta sobre as eleições municipais. O que tudo isso vai implicar, então, nas eleições municipais? Muito rápido. As eleições municipais, elas são o termômetro do que pensa o eleitor local, né? Ele tem os problemas locais para discutir e tem também o reflexo da conjuntura política nacional. Vai ter um peso muito grande porque é uma conjuntura de crise, né? Mas também vai ter peso na decisão do eleitor a questão de ele poder ou não se manifestar em relação aos problemas da própria cidade.
Bom, muitas coisas ainda vão acontecer durante essa semana. A gente vai acompanhar e é claro que numa outra oportunidade, conforme os fatos políticos, o senhor volta. Agradeço a sua participação aqui. Muito obrigada. Boa tarde. Se você é em casa, tenha uma boa tarde e até amanhã.